Olá a todos, vamos dar início aqui à aula de introdução e elaboração de algoritmos. Nosso primeiro tópico é o que é um algoritmo. Então, existem algumas definições aqui para um algoritmo e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algumas palavras aqui chaves. Por exemplo, aqui nós temos que um algoritmo é uma sequência de instruções ordenadas, de forma lógica para a resolução de uma determinada tarefa ou problema. Uma outra definição é um conjunto finito de regras que provê uma sequência. Então aqui nós temos duas palavras, finito e sequência, de operações para resolver um tipo de problema. Então veja, problema específico, tarefa ou problema, sequência de instruções ordenadas, sequência ordenada e não ambígua de passos que levam à solução de um problema. Então, observem que a palavra sequência ordenada e problema ocorrem constantemente nas definições de algoritmo. E é exatamente isso. Um algoritmo não é nada mais do que uma sequência ordenada de passos em que você vai ter que executar esses passos, você ou uma máquina, irá executar esses passos para que você consiga resolver um problema. E aqui tem uma palavrinha muito importante, que é um conjunto finito de regras, Então, assim, não pode existir um algoritmo que seja infinito. Não faz sentido. Você não conseguiria, se ele é infinito, você não conseguiria resolver o problema. Quando nós implementamos um algoritmo, nós temos um problema bem específico e queremos resolver esse problema. E para isso a gente usa um conjunto de regras dentro de uma sequência de operações. E essa sequência de operações aqui, ela tem toda uma lógica envolvida para que essas operações consigam resolver o problema que você tem para ser resolvido. Então a gente tem aqui alguns exemplos de algoritmos. Por exemplo, quando você vai utilizar algum aparelho eletrodoméstico, na verdade você está fazendo um algoritmo. Quando você opera um micro-ondas, você está utilizando um algoritmo. Dependendo do que você vai utilizar do alimento que você está utilizando no micro-ondas, você tem um determinado tempo que você tem que setar. Então você tem que digitar o valor do tempo e você tem que pressionar um botão, que é o botão ligar. Quando você vai preparar uma receita, isso aqui é o exemplo mais clássico de algoritmo. Você segue um passo a passo que alguém fez anteriormente e viu que aquilo ali dá certo. E geralmente a gente acaba alterando essa receita aqui e no final a gente não consegue ter o nosso problema, que no caso é realizar, fazer esse prato da maneira como ele foi feito originalmente. Quando a gente vai quando você recebe em casa ali uma conta de água, de luz, de telefone, elas são calculadas e esses cálculos seguem regras de algoritmos. As nossas redes sociais atualmente, elas utilizam algoritmos aí dentro para trazer a similaridade, ou seja, pessoas que pensam como você, pessoas que curtem as mesmas coisas que você curte, para trazer para você propaganda direcionada. Então, tudo hoje é regido por algoritmos. Quando você vai no banco, por exemplo, fazer um saque, existe um algoritmo por trás que determina se você pode ou não realizar aquela operação. Se você tem R$100 na conta e tenta fazer um saque de R$1.000, vai ter um algoritmo ali dizendo que você tem restrição, você não tem saldo suficiente para poder fazer o saque. Tem um algoritmo que garante que assim que a nota é entregue para você, aquele valor que foi entregue é descontado da tua conta. Enfim, os algoritmos hoje eles controlam o mundo que nós vivemos. E aí por que a gente precisa de um algoritmo, pessoal? Dentro da computação, o algoritmo ele é a noção básica de uma programação. Quando você programa um computador, você está implementando um algoritmo. Então, para nós aqui que vamos trabalhar com programação, com ciência da computação, com engenharia de computação, o algoritmo ele é o conceito central para a gente. Tudo que nós fizemos aqui em termos de programação tem por trás dele um algoritmo. Até se for algo muito simples, some dois números. Para a gente somar dois números, nós temos um algoritmo envolvido. Pegue o primeiro número, pegue o segundo número, realize a operação de soma, apresente o resultado. Quando eu apresento para vocês 3 números e peço para você escolher o maior, você intuitivamente executa um algoritmo.
como que você sabe qual que é o maior de 3 números? Você tem que compará-los. Né? Então, intuitivamente, você realiza essa comparação e descobre qual que é o maior número. Então veja, a gente precisa do algoritmo porque a nossa vida é hoje baseada em algoritmos, né? E não precisa ser só em programação de computadores, né? Você usa o algoritmo no teu dia a dia. Aqui um exemplo, né, bem clássico de um algoritmo que segue aqui um esquema de uma sequência, né, uma sequência lógica aqui de operações, né? Como que a gente fazia, né? Isso aqui está do passado, né? A gente fazia uma ligação telefônica antigamente, né? Que no caso aqui é os famosos orelhões aí, que eu acho que nem existe mais hoje em dia. Bom, todo algoritmo ele tem que ter um início e tem que ter um fim. E aí ele tem uma sequência em que ele é executado, né? Ele é sequencial aqui, ó. Então isso aqui é uma premissa dele. Se eu falar para você assim, implemente um algoritmo que imprima todos os números inteiros positivos. Isso não é um algoritmo, você não consegue realizar esse algoritmo, né? Porque você nunca vai conseguir chegar no fim dele. Você pode imprimir 1, 2 ou 3, só que como os números inteiros positivos são infinitos, você não atinge o fim, né? É diferente de eu falar, imprima todos os números positivos entre 1 e 100. Aí você consegue fazer um algoritmo, né? Então, essa é a premissa. Um algoritmo ele tem que ter um início e ele tem que ter o fim, né? E geralmente no fim do algoritmo você resolveu o problema a que ele se propõe a resolver. Então, voltando aqui no nosso orelhão, né, qual que seria o algoritmo para você utilizar um orelhão? Bom, passo 1, você vai tirar o fone do gancho. No passo 2, né, você tirava o fone e você ouvia o sinal de linha. Porque podia ser que algumas vezes o telefone estava quebrado e não te fornecia esse sinal de linha. Bom, no passo 3, você ia fazer a introdução do cartão. Né? Se você for mais antigo um pouquinho aí, você ia usar as famosas fichas também. Bom, depois que você introduzir o cartão, você ia teclar o número desejado. E aí, o passo 5 seria o ato de chamar, né? Você aguardaria, né? Você escutaria o sinal de chamar até que alguém atenderia. E aí você iria iniciar aqui, ó, né, vinculado com o ato de chamar, né, você ia iniciar a conversa. Depois que você terminasse a conversa, você iria desligar o telefone e retiraria o cartão. Isso daqui se o teu chamar desse certo. Porque poderia ser que o chamar não funcionasse, a pessoa não atenderia. Então, se ela não atenderia, ó, senão você desvia o teu código, né, o teu algoritmo para o passo 6. Né? E aí, aqui no passo 6, você volta aqui no número 1, né? Você desliga o telefone, coloca ele no gancho, coloca o fone de volta no orelhão, retira o fone e faz o mesmo procedimento novamente. Pelo menos é assim que a gente fazia, né? Quando a pessoa não atendia a primeira vez, né, geralmente você ligava novamente. Então, veja, é uma sequência de passos. Né? Aqui a gente pode colocar muito mais detalhe, né? Você poderia conversar, aqui você poderia algumas vezes poderia ter que introduzir um novo cartão no meio dessa conversa, porque o teu cartão estaria ficando sem saldo. Então você consegue deixar esse procedimento aqui muito mais complexo. Ok, pessoal, então agora nós vamos passarmos aqui, né, no próximo vídeo para análise e síntese de um algoritmo, né? Mas antes vamos dar uma olhadinha aqui, né, o que é lógica de programação, né, que o pessoal tanto fala aí. A lógica de programação, há uma definição para ela, né, é a gente usar o uso correto das leis do pensamento e dos processos de raciocínio para produções de soluções logicamente válidas e coerentes. Então, isso daqui, pessoal, a gente vai fazer ao longo do nosso curso todo. Né? Ao longo do nosso curso todo, nós vamos estar aplicando processos de raciocínio, leis de pensamento, para que a gente produza aí soluções válidas, né? Logicamente válidas, coerentes, e é claro, né, que resolvam, né, problemas aos quais você deseja resolver, e para isso você está programando. Né? Só para a gente finalizar aqui, né, algumas características de algoritmo, né, eu falei para vocês, ele tem que ter fim, ele recebe dados e gera informações de saída. Isso aqui vai ficar bem claro para a gente nas aulas de fluxograma. Né? Ele precisa ser efetivo e ele não deve ser ambíguo. Né? Ou seja, o teu algoritmo tem que ter um propósito único ali para resolver um determinado problema. Tá joia?
Próxima aula, então, a gente começa a ver análise e síntese de um algoritmo. Até lá!